Fala pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e eu vim hoje para dizer para vocês que começaremos uma série de lives que foram gravadas e que eu estarei disponibilizando para vocês. E essa aula realmente está incrível, gente. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal. Também já marque as notificações para ser avisado de todos os vídeos novos. Então, vamos para a aula após a nossa vinheta. Ok, boa noite a todos. Então, a gente vai ter uma aula hoje sobre ansiedade, né? E a gente vai utilizar esse template aqui, que é de uma rede social que não causa ansiedade em ninguém, né? Rede social do passarinho. Vou entrar aqui para a gente ver o título da nossa aula de hoje. Então, vamos logo na aula. A aula é a aula de número 22. E o título da aula é Acabando com Ansiedade com 280 caracteres, né? Só que não, né? Então vamos entrar na aula e a gente vai ter vai ver um pouquinho do conteúdo, o que é que nos aguarda. Então vejam só, gente. A gente tem aqui de cara um caso clínico, certo? O caso clínico é AM, paciente feminina de 32 anos. Ela vai ao consultório pois sente-se inquieta. Eu vou até marcar aqui algumas palavras que eu acho que chamam bastante atenção. Ela chega ao consultório com inquietude, medo de perder o controle e também medo de morrer, que são sintomas muito relacionados ao emocional. E a gente vai ver na aula de hoje que ansiedade tem muita relação com o emocional. Não só com o emocional, mas também tem relação com o emocional. E nós vimos na última aula, né, a gente falou sobre depressão, e a depressão também tem muita relação com o emocional. Então a gente vai ver que essas duas doenças, apesar de se caracterizarem, de características fisiopatológicas muito diferentes, mas elas compartilham vários sintomas, elas têm várias características em comum. Então vamos lá. Então ela tem esses sintomas que são sintomas emocionais, inquieta, medo de perder o controle, medo de morrer. Ao exame físico ela apresenta taquicardia, também apresenta dificuldade de respirar, que são sintomas orgânicos. Então vejam que a ansiedade ela tem sintomas relacionados com o emocional, mas ela também tem sintomas relacionados com alterações orgânicas. Outra característica importante também, ela adormece sem dificuldade, mas acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. Isso é insônia. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente vai começar as aulas sobre insônia e a gente vai ver que esse é um tipo de insônia muito típica, na qual o paciente consegue até iniciar o sono, mas o sono não perdura por muito tempo, ele acorda no meio da noite e ele não consegue mais dormir, e essa também é uma característica orgânica do paciente com ansiedade. Diante do quadro da paciente, o psiquiatra prescreve o escitalopram 5 mg por dia por 7 dias. Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O escitalopram, a gente já viu na aula passada, ele não é um antidepressivo? O que é que ele está fazendo aqui para o tratamento da ansiedade? O escitalopram ele é um antidepressivo? O escitalopram é um ansiolítico? Ou o escitalopram pode ser utilizado nas duas condições? Coloca aí no chat só para mim ter uma ideia do que é que vocês sabem sobre isso. Pode ser usado nas duas situações. Olha aí, a Maria Oliveira já deu a resposta. Pode ser utilizado nas duas situações. Então vejam só, gente. A gente vai falar mais adiante na aula, mas os ansiolíticos, há algum tempo atrás, eles eram eminentemente os benzodiazepínicos. Mas de um tempo para cá, observou-se que os antidepressivos, eles têm uma atuação e uma ação na ansiedade melhor, inclusive, do que os benzodiazepínicos, pelo menos mais segura do que os benzodiazepínicos. A gente vai ver nessa aula, tá bom? Vou voltar aqui para o nosso slide. Só que vejam só, o paciente vai utilizar escitalopram
5 miligramas por dia. Aí a gente vai fazer alguns questionamentos. Será que 5 miligramas por dia é muito? Será que 5 miligramas por dia é pouco? Será que é uma dosagem compatível com sua ação antidepressiva também? Então a gente precisa ter essas noções até para saber se o escitalopram existe uma forma de se utilizar ele como ansiolítico e existe uma forma de utilizar ele como antidepressivo também. E utilizou esse ansiolítico por 7 dias, né? Utilizou o escitalopram por 7 dias. Será que 7 dias é suficiente para a gente tomar alguma medida e saber se ele é efetivo ou não? A gente viu que no caso dos antidepressivos, não. No antidepressivo a gente não tem como dizer se ele é efetivo ou não com 7 dias. Mas para os ansiolíticos, ele como ansiolítico, o escitalopram como ansiolítico, será que 7 dias é suficiente? Então a gente vai tomar todos esses dados, todas essas informações para a gente tirar uma conclusão, tá bom? Então vejam só, gente. Nós temos aqui os objetivos de aprendizagem. O primeiro objetivo é discutir as alterações neuronais associadas à ansiedade. O que é que acontece do ponto de vista neuronal que causa ansiedade? Quais os circuitos estão alterados? Quais os neurotransmissores também têm alteração? Como é que é essa alteração? Esse objetivo ele vai abranger tudo isso. O segundo objetivo é reconhecer os sintomas e classificar a ansiedade. Então, a gente viu alguns sintomas aqui. A gente viu o medo, viu taquicardia, dificuldade em respirar, insônia. Será que existem outros sintomas que caracterizam a ansiedade? Esse tipo de ansiedade, qual é? Será que existem outros tipos com outras características? Terceiro objetivo é conhecer e diferenciar os fármacos usados para tratar os transtornos de ansiedade. Então vejam que nesse objetivo eu já falo de transtornos de ansiedade. Então não existe apenas um tipo de ansiedade. Existem vários transtornos de ansiedade que no seu conjunto eles têm uma classificação. A gente vai entender também qual é essa classificação. E o nosso quarto objetivo é analisar o algoritmo usado para tratar a ansiedade. A gente tem as opções terapêuticas, mas a gente precisa entender que nessas opções terapêuticas existe uma lógica por trás do uso dos medicamentos. Quando é que eu uso numa condição, quando é que eu uso em outra condição? Eu aumento dose, eu substituo, quando eu substituo pelo quê? Tá? A gente vai falar sobre isso hoje. Aqui embaixo a gente tem uma figurinha, a gente vai falar sobre ela, né? São alguns dos sintomas típicos da ansiedade, inquietação, irritação, alteração de memória e também o sono. E aqui nós temos algumas informações que a gente vai tratar na aula de hoje também, né? Que a ansiedade em excesso, ela reduz a performance. A gente vai ver que essa talvez seja uma das características mais importantes que diferencia a ansiedade normal, fisiológica, da ansiedade patológica, tá certo? A gente vai ver também que a ansiedade ela é mais comum entre as mulheres e que o sistema límbico ele está alterado na ansiedade e também na depressão. Então, a ansiedade tem relação com o sistema límbico, a gente vai falar nessa aula também, tá certo, gente? Dúvidas, pessoal, até agora? Algum questionamento? Tudo certo, prof. Tudo certo, né? Beleza. Então, vamos aqui para o explorar. Então, vamos lá, gente. Aqui no explorar, a gente vai falar basicamente sobre ansiedade doença, a epidemiologia e também o diagnóstico, tá bom? Então, vamos abrir aqui o primeiro ponto, que é a definição. Vocês observem que sempre eu trago como um dos primeiros pontos da aula a definição daquela doença. Por que é importante a gente saber a definição? Porque é a partir da definição que a gente começa a entender os detalhes, as minúcias, inclusive os critérios diagnósticos para a gente chegar na conclusão de que aquele paciente está cometido com aquela doença, tá bom? Então vamos clicar aqui na definição para a gente entender qual a definição. E eu trouxe a definição não de mas de 3 fontes diferentes, tá bom? A primeira fonte é o Ronald Kulik. Ele diz o seguinte, que ansiedade é um estado emocional. A gente já tirou essa conclusão, né? A gente viu no caso clínico que a paciente tinha vários sintomas emocionais. Então, é um estado emocional onde a pessoa se sente inquieta. A nossa paciente do caso clínico estava exatamente inquieta, apreensiva ou assustada.
Então, o paciente que tem ansiedade normalmente tem esses sintomas, inquietude, apreensão e também permanece assustada. Só que diante de situações desconhecidas, das quais não detém controle, ou ainda diante de situações ameaçadoras e perigosas, existe uma sensação de vulnerabilidade. Deixa eu voltar aqui para vocês. Se o paciente ou qualquer pessoa se sente numa situação desconhecida, na qual não detém controle, situações ameaçadoras e perigosas, eu acredito que todo mundo se sente inquieta, apreensiva e também assustada, não é verdade? Então, o que é que diferencia um paciente, o que é que diferencia uma pessoa que tem uma ansiedade doença de uma ansiedade considerada fisiológica? Se isso parece ser algo comum a alguém que não tem doença também. Como é que vocês me diriam isso aí, gente? O que vocês acham, gente? Por que será que na definição diz isso, mas isso parece algo muito normal, né? A doença, o medo é mais exacerbado. Isso também acontece. A gente vai ver que existe um pequeno detalhe aí, viu, Maria? Você está certa. Mas existe um pequeno detalhe aí que vai diferenciar aquilo que é doença daquilo que é normal. Todos nós temos um pouco de ansiedade. Quando a gente vai entrar na aula, quando eu faço uma pergunta que alguém vai responder, é possível que quem vai responder tenha um pouco de ansiedade. Quando eu vou falar, ou quando alguém vai falar, ou quando alguém vai, sei lá, para um tratamento médico, é possível que alguém tenha um pouco de ansiedade ao entrar. Mas essa ansiedade, ela é algo controlada, né? Então talvez a gente possa ir mais por esse lado, algo mais controlado. Vamos ver aqui a segunda definição? Segunda definição é da Organização Mundial da Saúde. Diz o seguinte: transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva. Olha aí o que a Maria falou. Situações, aliás, onde o medo é mais exacerbado. Foi isso que ela falou, né? Então, existe algo excessivo aí. Só que o que é excessivo? As preocupações são excessivas e são constantes, que algo negativo vai acontecer. Então, na ansiedade sempre existe aquele medo de que não vai funcionar, que não vai dar certo. Só que vejam o que é que eu estou falando, que não vai. O não vai é o que? É no futuro. Então, na ansiedade, a gente tem sempre uma relação emocional com o futuro e não com o presente. E existe a preocupação excessiva. Em especial, durante as crises de ansiedade, as pessoas não conseguem se ater ao presente e se sentem em uma grande tensão, às vezes sem motivo aparente. Então, sem motivo aparente, o paciente com ansiedade, doença, ele se sente muito preocupado, mas não com as coisas do presente. Ele se sente muito preocupado com as coisas do futuro, tá bom? E a terceira definição é do Ministério da Saúde. Devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia e ora nos prejudica, e aí vem o complemento perfeito para a definição de ansiedade. Porque o que diferencia de fato a ansiedade é que quando o paciente tem os sintomas de ansiedade, essa ansiedade ela congela o paciente de modo que ela não tem as atitudes, que ela não age mais como ela agiria normalmente. Tá certo? Então, isso é o que diferencia a ansiedade fisiológica da ansiedade patológica. Ora ela nos beneficia, ora ela nos prejudica. Dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológica, isto é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, seja ele mental, seja ele corporal. Então, quando alguém vai procurar um emprego, por exemplo, mas naquele emprego diz que ela tem que falar, ela tem que se expor, e aquilo causa uma ansiedade tão grande a ponto dela desistir, ou seja, está prejudicando ela, essa ansiedade ela deixa de ter um nível fisiológico para ter um nível patológico. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos voltar aqui então. A gente já viu a definição, falar um pouquinho sobre efeitos sobre a performance. E isso é o que de fato diferencia a ansiedade fisiológica da ansiedade patológica. Então vejam só,
ter ansiedade não é ruim até certo ponto. Por que não é ruim? Porque é aquilo que impulsiona a gente. Ansiedade é aquilo que nos motiva. Então, quando a gente tem um pouco de ansiedade, a gente segue em frente. É o que está mostrando esse gráfico aqui, ó. Quando a ansiedade aumenta, a gente tem um aumento de performance. A gente se torna mais competitivo. A gente se torna alguém que almeja uma meta. Só que vejo nesse gráfico que é benéfico até certo ponto. Com o aumento da ansiedade, além da área vermelha, a performance cai. Por que a performance cai? Porque a ansiedade paralisa. Então, o paciente que tem ansiedade doença, ele tem um nível tão grande de ansiedade que ele paralisa. Ele não se socializa, ele não sai, ele não vai trabalhar, ele não estuda, ele desiste daquelas metas que ele tinha preparado. Então, a ansiedade doença, ela acaba sendo maléfica no ponto de reduzir a performance do indivíduo, do paciente, tá bom? Então, ter ansiedade pode impedir que o paciente saia de casa por medo. Faz o paciente recusar falar com alguém por medo. Faz o paciente recusar uma proposta de emprego por medo de exposição, por exemplo. Então, vejam como a ansiedade está muito relacionada com preocupação, está muito relacionada com futuro, está muito relacionada com medo e está muito relacionado com prejuízo de performance. Tá? Então, a gente juntando essas palavras todas, a gente começa a entender um pouquinho sobre o que é ansiedade. Terceiro ponto sobre a doença, padrão de atividade cerebral. Quem é que lembra aqui como é que era o padrão da atividade cerebral do paciente com depressão? Vou voltar aqui. Como é que era, gente? Coloca aqui no chat como é que era o padrão da atividade cerebral do paciente com depressão que a gente viu na aula passada. Quem é que poderia relembrar como é que era o padrão? A atividade cerebral, ela era aumentada, ela era diminuída, como é que era? Era diminuída. Bem diminuída, né? Então não existe neurodegeneração, como aconteceu, por exemplo, no Alzheimer, no Parkinson, né? Os neurônios estão todos lá. Só que existe uma diminuição do metabolismo cerebral e diminuição da síntese de neurotransmissores. Vamos ver o que acontece na ansiedade? Clicar aqui no padrão de atividade cerebral. Olha só, gente. Aqui a gente tem o cérebro considerado com padrão metabólico normal. Aqui a depressão, o azul indica que são as áreas com metabolismo menor. Então, normalmente, o metabolismo ele está reduzido nessa região, mas não em todo o cérebro. Então, aqui a gente tem um metabolismo relativamente alto. Quanto mais vermelha a área, maior o metabolismo. Na depressão, a gente tem uma disseminação de áreas hipometabólicas. Quando a gente olha para ansiedade, a gente vê exatamente o contrário. A gente vê áreas que são hipermetabólicas. Então, na ansiedade, a gente tem uma atividade cerebral maior. Observa-se um aumento da atividade neuronal. Isso é o que se chama de pensamento acelerado. E aí eu trouxe aqui exatamente uma definição desse pensamento acelerado. Na síndrome do pensamento acelerado, é uma alteração que foi identificada por Augusto Cury, onde a mente fica repleta de pensamentos. Então, essas áreas hipermetabólicas são atividades cerebrais que estão acontecendo todas ao mesmo tempo. É o aumento da produção de neurotransmissores e a troca, o impulso nervoso sendo propagado. São pensamentos que ficam circulando na região cerebral, estando completamente cheia durante todo o tempo em que a pessoa está acordada, o que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde física e mental. Então vejam só, gente, se você tem um cérebro com elevada atividade cerebral, a gente vai ter um certo congestionamento dos circuitos. Então, de certa forma, isso vai prejudicar os pensamentos, vai prejudicar a concentração, vai causar a insônia que o paciente está tendo, vai causar o medo sem motivo aparente que o paciente tem.
Então, exatamente esse aumento da atividade cerebral é responsável pela sintomatologia da ansiedade, tá bom? Então, vamos aqui para a epidemiologia, certo, gente? Primeiro ponto é incidência no mundo, né? Então, vamos clicar aqui na incidência. Então, a ansiedade tem uma distribuição mundial. A gente pode ver aqui, né, o verde indica a proporção, onde tem verde aqui, indica que existe pessoas diagnosticadas com ansiedade. Então, a ansiedade ela é uma doença mundial, tem todas as regiões do mundo. Só que elas são mais prevalentes onde? No verde escuro, nas Américas, o Brasil está incluído aqui, alguns países africanos, alguns países europeus e também aqui na Austrália, tá certo? A OMS estima que ao redor do mundo temos 264 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade, com transtornos de ansiedade. Quando a gente junta todos os transtornos de ansiedade, quando a gente coloca todos o sexo, a idade, coloca todos os pacientes, dá aproximadamente 3,6% da população do mundo tem ansiedade. Tá bom? A gente vai ver que, considerando o sexo, isso muda bastante. Vou voltar aqui e vamos ver exatamente a distribuição por sexo, certo? Então, quando a gente olha a distribuição por sexo, as mulheres, a gente tem aqui a distribuição das mulheres, e aqui nós temos os homens. Essa linha tracejada, ela divide exatamente os 50% dos homens e 50% das mulheres. Quando ela está abaixo, né, a incidência está abaixo, a gente pode ver que em todas as regiões do mundo, as mulheres elas é a população que tem mais ansiedade, que é diagnosticada mais com ansiedade. Aqui eu destaquei o Brasil, exatamente para a gente poder dar o foco no país, né? Então, o Brasil ele tem aproximadamente 8% das mulheres com ansiedade e 4% dos homens com ansiedade. Então, vejam que mesmo os homens sendo a população que é menos incidente para ansiedade, mas quando a gente considera a incidência no Brasil, ela é maior do que a incidência geral do mundo. O mundo é 3,6%, aqui no Brasil os homens é 4% e as mulheres é o dobro, né? 8% aproximadamente. Ok, vamos olhar aqui o diagnóstico. No diagnóstico, ele é feito, é baseado no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, é o mesmo da depressão, né? Então, esse manual, ele é o que guia, né? O que orienta tanto os critérios diagnósticos como todo o manejo terapêutico também, tá certo? Então, para o diagnóstico de ansiedade, o paciente precisa ter ansiedade e preocupação. Assim como aconteceu com a depressão, aqui nós temos sintomas nucleares, sintomas que todo paciente precisa ter. Tem que ter ansiedade e tem que ter preocupação. E esses sintomas eles precisam estar associados com 3 ou mais dos seguintes sintomas que já a gente vai ver. Então tem que ter 3 sintomas periféricos ou mais e tem que ter esses 2 sintomas nucleares. E esses sintomas eles precisam permanecer, pelo menos, eles precisam estar presentes na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Então, para ver o diagnóstico de ansiedade, o paciente tem que ter preocupação, tem que ter ansiedade, tem que ter mais outros 3 sintomas periféricos que a gente vai ver. E esses sintomas eles têm que permanecer a maior parte dos dias, a maioria dos dias, por pelo menos 6 meses. Então, não é porque a pessoa está fazendo próximo de prova, por exemplo, e fica ansioso, que essa ansiedade ela vai ser considerada uma ansiedade doença. Tá certo? Então, tem que ser um período, um contínuo mais longo de tempo. Então, vamos clicar aqui só para a gente ter uma ideia dos sintomas, tá certo, gente? Então, além de ansiedade e preocupação, que são os sintomas centrais, né? O paciente precisa ter também o quê? Inquietação, ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, ou sensação de ter uma bola na garganta. Então, essa inquietação é um dos sintomas que o paciente vai ter além de preocupação, além de ansiedade. Também pode ter dificuldade de concentrar-se ou sensação de branco na mente, falha de memória. Então,
A ansiedade vai trazer falhas de memória justamente porque, como existe essa atividade cerebral maior, esse congestionamento de ideias, o paciente ele vai ter lapsos, vai ter confusão dentre os pensamentos que ele vai tendo, certo? Irritação contínua também, muito provavelmente em virtude da atividade cerebral maior, tensão muscular e perturbação do sono, dificuldade de conciliar ou de manter o sono ou sono insatisfatório inquieto. O paciente tem insônia. E tem insônia por quê? Porque a atividade cerebral, mais uma vez, ela vai estar exageradamente ativada, tá certo? Então, ele tem que ter ansiedade e preocupação. Isso são sintomas nucleares. E ele tem que ter pelo menos 3, ou inquietação, ou lapsos de memória, ou irritação, ou tensão muscular, ou insônia. Desses 5, pelo menos 3. Esses sintomas têm que permanecer a maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Esses são os critérios para a gente ter o diagnóstico de ansiedade, tá bom? Então vamos para as notificações. Então nas notificações a gente vai ter também alguns pontos importantes, né, que a gente precisa entender sobre o assunto. Primeiro existe uma sobreposição de sintomas entre a ansiedade e o transtorno depressivo maior. A gente viu. Como é que pode isso, professor? Se você disse que ansiedade é quando existe uma atividade cerebral exagerada e a depressão é quando existe uma atividade cerebral reduzida, né? Aquém do que é normal. Como é que pode ter sintomas que são semelhantes? Os sintomas são semelhantes por quê? Porque normalmente os circuitos cerebrais acometidos são os mesmos, mas os neurotransmissores é que são diferentes. Os neurotransmissores é quem vão guiar muitas vezes os sintomas da depressão e da ansiedade ser os mesmos, muito embora a atividade cerebral ela seja totalmente diferente, certo? A gente vai dar uma olhadinha aqui com o que significa isso. Quando a gente olha aqui, eles vão ter sintomas nucleares diferentes, né? Na depressão, humor deprimido e perda de interesse, perda de prazer. Na ansiedade, a gente já viu há pouco tempo, ansiedade e preocupação são os sintomas nucleares. Quais são os sintomas periféricos que são comuns? Alteração do sono, tá certo? Aqui nós temos alteração do sono por deficiência de neurotransmissores, alteração do sono por excesso de neurotransmissores ativadores, certo? Alteração da concentração na depressão e na ansiedade pelos mesmos motivos, ou porque está excedente ou porque está deficiente. A fadiga mental também aqui para os transtornos de ansiedade, e alterações psicomotoras. O que vai diferenciar nas alterações psicomotoras é que muitas vezes o paciente com depressão ele vai ter diminuição, ou seja, o paciente vai estar apático muitas vezes, a diminuição da atividade psicomotora. E o paciente com ansiedade não, ele vai ter sempre atividade maior, então vai ter uma ativação, né, das questões da função psicomotora. Mas a gente pode ver que existem sintomas que são periféricos, que são compartilhados entre a ansiedade e a depressão, e que esses sintomas são relacionados ou à deficiência da atividade cerebral ou ao excesso de atividade cerebral, tá bom? Voltar aqui para a notificação. E aí vamos para o segundo ponto. Ansiedade e circuitos GABAérgicos. E a gente começa a entender um pouquinho mais as bases neurológicas da ansiedade. Os sintomas da ansiedade se relacionam com redução de circuitos GABAérgicos. Por isso, observa-se redução do sono, tensão muscular e alterações emocionais. Desses circuitos, os mais envolvidos com ansiedade é o sistema límbico. Então, a gente tem vários circuitos GABAérgicos. O que são circuitos GABAérgicos? São circuitos onde predomina neurônios GABAérgicos, neurônios que produzem GABA e que são neurônios inibitórios, tá certo? Então, vejam que predomina não significa exclusividade, não só tem neurônios GABAérgicos, mas nós temos neurônios GABAérgicos aqui na formação reticular. Formação reticular é responsável pelo quê? Pelo sono. Então, os fármacos que vão agir na formação reticular, eles vão ter uma ação sedativa.
Quando a gente utiliza um ansiolítico, dos reflexos que se observa é que o paciente sente sono. Quando ele sente sono é porque o ansiolítico está agindo exatamente aqui na formação reticular. Mas também existem circuitos GABAérgicos aqui no córtex mesencéfalo, responsável pela atividade motora. É aqui que agem, por exemplo, os anticonvulsivantes. A gente já falou sobre eles, né? Eles agem nessa região. Eles agem em circuitos GABAérgicos, mas não em qualquer circuito GABAérgico. A gente tem também na medula espinhal contração muscular, ou seja, os miorrelaxantes, eles agem também, alguns deles agem também nos circuitos GABAérgicos aqui da medula espinhal. E para a gente o que mais importa é aqui, o sistema límbico. No sistema límbico a gente tem circuitos GABAérgicos, a gente tem neurônios GABAérgicos e são responsáveis pelas emoções, e o que a gente quer é que os ansiolíticos eles ajam aqui, tá certo? Então vejam que se a gente está utilizando um ansiolítico que age tanto no circuito, no sistema límbico, como na formação reticular, a gente necessariamente vai observar como ação desse fármaco redução da ansiedade, mas também promoção do sono. Na aula de segunda-feira, que eu vou falar sobre os hipnóticos, a gente vai ver que os hipnóticos eles precisam agir aqui. É aqui que vai interessar para a gente, porque é aqui que vai controlar o sono. Tá certo, gente? Vamos voltar aqui novamente para as notificações. A gente já conheceu o circuito GABAérgico e agora a gente vai conhecer o sistema límbico. Por quê? Porque dentre os circuitos GABAérgicos, onde a gente quer que haja os ansiolíticos é exatamente o sistema límbico. Então vamos clicar aqui no sistema límbico e vamos entender. O sistema límbico está alterado na depressão e na ansiedade. Por isso, alguns sintomas eles são compartilhados. O sistema límbico ele faz parte das emoções, então tanto na ansiedade como na depressão ele vai estar alterado. E por isso que esses sintomas eles são semelhantes, né, nessas duas doenças. Então, por isso os antidepressivos eles são fármacos usados também na ansiedade. Então, se os antidepressivos agem aqui no sistema límbico, é importante a gente entender que é por essa razão, porque o sistema límbico ele é responsável pelas emoções, pelos sintomas ansiolíticos e pelos sintomas depressivos, por isso que os antidepressivos eles têm uma ação tão efetiva nesse sistema e por isso que eles debelam os sintomas que são comuns às duas doenças, tá bom? Só que quando a gente olha para o sistema límbico, a gente observa o seguinte: existem circuitos neuronais diferentes. Existe um circuito GABAérgico puro, né, que por enquanto é o que vai interessar para a gente, que é o núcleo pré-óptico ventrolateral. É um núcleo de neurônios. Então, o sistema límbico é o quê? É um entrelaçado, um circuito de neurônios que fazem parte do sistema límbico. Só que nesse circuito existem núcleos, ou seja, agrupamentos de neurônios. Um dos núcleos é o núcleo pré-óptico ventrolateral, que eles são neurônios GABAérgicos propriamente dito. O núcleo da RAF possui neurônios serotoninérgicos e o lóbulo cerúleo possui neurônios noradrenérgicos. Vejam que os antidepressivos, na maioria das vezes, diminuem os sintomas da depressão agindo como? No circuito noradrenérgico e também no circuito serotoninérgico. A gente não viu nenhum antidepressivo agindo no circuito GABAérgico, no núcleo GABAérgico. Mas, por eles fazerem parte do sistema límbico, esses três núcleos eles interagem entre si e essa interação acaba interferindo no funcionamento um do outro. O sistema límbico, o lóbulo cerúleo, o núcleo da RAF e também o núcleo pré-óptico ventrolateral interagem de modo que o funcionamento entre eles, né, são controlados um pelo outro. Então vamos lá, vimos aqui vimos as notificações, agora vamos para as menções, para ver quais são as informações que nós vamos encontrar aqui. Primeiro classificação da ansiedade. A gente entendeu os aspectos neurológicos, os princípios neurológicos da ansiedade. O que a gente vai entender agora é como ela é classificada, né? De acordo com o DSM-5. Então, a classificação dos transtornos de ansiedade é uma proposta da Associação de Psiquiatria Americana e ela organiza os diferentes tipos de ansiedade em 12 transtornos.
Evidentemente, a gente não vai ver os 12 transtornos aqui. A gente vai ver os 5 mais frequentes e as características deles. Então, vamos lá. O primeiro transtorno, a gente vai ver depois a epidemiologia deles, mas o primeiro transtorno que a gente vai ver aqui é o transtorno de ansiedade generalizada, certo? Ela também recebe a sigla de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Qual a característica do transtorno de ansiedade generalizada? Preocupações excessivas, como a gente já viu, essa é uma característica da ansiedade de uma forma geral. Só que essa preocupação excessiva é com atividades rotineiras. Que atividades rotineiras são essas? É pagar uma conta, é arrumar a casa, é levar as crianças para a escola, é as férias, é o trabalho, enfim, as coisas que o paciente faz no dia a dia, na rotina, existe uma preocupação excessiva. Então, uma das principais características do transtorno de ansiedade generalizada é a preocupação excessiva com coisas do dia a dia. E como a gente viu, essas preocupações elas perduram por 6 meses ou mais, tá certo? Depois nós temos o transtorno do pânico, sensação de morte iminente e sufocação, taquicardia e também perda de controle. Então, o paciente entra em pânico porque acha que está sendo perseguido, porque acha que vai morrer a qualquer momento, porque acha que vai dar errado, porque acha que alguém vai entrar e vai assaltar. Então, existe uma preocupação excessiva que leva o paciente à paralisia, leva o paciente ao pânico, tá certo? Transtorno obsessivo compulsivo, relacionado aos rituais de limpeza, verificações e contagem. Então, o paciente ele se sente preocupado com: será que eu fechei a porta? Será que existem micro-organismos aqui? Vou lavar as mãos, eu vou lavar novamente, eu vou lavar novamente. E esses rituais, tanto de limpeza como de verificação, como de contagem, também vão reduzir bastante, né? Vão atrapalhar a vida do paciente. Transtorno de ansiedade social, ansiedade em situações de exposição. Então, quando o paciente vai se expor publicamente, né, ele tem ansiedade deflagrada, então tremores, palpitações, sudorese, nervosismo. E o transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade após presenciar acontecimentos traumáticos, o paciente passa a reviver o evento. Então, o paciente que teve um trauma, muitas vezes ele tem o transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, o paciente fica revivendo aquele momento do trauma, pode ter sido uma morte, pode ter sido um assalto, ele fica revivendo e aquilo também vai congelar, vai atrapalhar, né, todo o desempenho, toda a vida do paciente. Deixa eu perguntar para vocês, aqui nós temos 5 tipos de ansiedade. O paciente do nosso caso clínico, vocês acham que se enquadra aqui e melhor em qual desses 5 tipos de transtorno? O que vocês acham? Que seria mais apropriado para ele? Quem é que poderia... Professor, seria transtorno do pânico, porque ele apresentava taquicardia e... Perfeito. Sensação de morte iminente, sufocação, a pessoa sente sufocada como se não estivesse perdendo a respiração, taquicardia, perda de controle. Então, o transtorno do pânico é o que mais se aproxima, né? A paciente não estava com preocupação excessiva com atividades rotineiras, também não tinha nenhum ritual, também não era nada relacionado à exposição e nem a um estresse pós-traumático. Então, se enquadra mais para o transtorno do pânico mesmo. Vou voltar aqui. A classificação a gente já viu. Sintomas específicos, né? Então, vamos clicar aqui para dar uma olhadinha o que significa isso. Então, vejam só, gente. Todos os tipos de ansiedade vão apresentar os mesmos sintomas nucleares, ansiedade e preocupação. O que vai diferenciar é o quê? É ansiedade com atividades rotineiras, é ansiedade com exposição social, é ansiedade por causa do estresse pós-traumático, ansiedade ou preocupação relacionada àquilo especificamente. Mas o que vai mudar de fato são os sintomas nucleares. Então vejam que no transtorno de ansiedade generalizada, o paciente vai ter alteração do sono, alteração da concentração, fadiga, excitação excessiva, tensão muscular, irritabilidade. Vejam que vários sintomas periféricos, eles aparecem no paciente com transtorno de ansiedade generalizada.
certo? Mas quando o paciente tem transtorno de ansiedade social, aparece apenas ataque de pânico esperado, ou seja, esperado por quê? Porque ele sabe que vai ter uma exposição e aquela exposição é que deflagra o sintoma do ataque de pânico, ou esquiva, ou fobia, ou alterações comportamentais também. Então vejam que não são todos os sintomas periféricos que vão aparecer em todos os tipos de ansiedade. Então eles se diferenciam não pelos sintomas nucleares, mas principalmente pelos sintomas periféricos. Quando a gente olha para o transtorno do pânico, por exemplo, né, transtorno de ansiedade social e transtorno do pânico têm os mesmos sintomas periféricos. O que vai diferenciar é o quê? Que no transtorno de ansiedade social, os ataques de pânico, eles acontecem por algo que é esperado. Eu vou me expor publicamente, eu vou para uma palestra, eu vou dar uma aula e aquilo causa o pânico. Já no transtorno do pânico, não. Não existe nada que seja motivador, o pânico ele acontece meio que endogenamente, tá certo? Então vejam que aqui as diferenças principais acontecem nos sintomas periféricos. E, fechando aqui as menções, incidência dos tipos de ansiedade. Quando a gente olha para o gráfico, ó, vou até marcar aqui, ó, transtorno de ansiedade generalizado. Ó, é o principal tipo de ansiedade que acomete a população. 33% de todos os transtornos de ansiedade é transtorno de ansiedade generalizada. Certo? Em segundo lugar está o quê? Transtorno do pânico, 23%. Mas eu queria destacar esses 14% aqui. Esses 14% aqui, eles se referem a quê? Se referem a 8% que é ansiedade e depressão, que é um tipo de ansiedade mais complicada, tá certo? Ele tem ansiedade e depressão ao mesmo tempo, tá? Tem sintomas compartilhados. E esses 6% aqui, que é agorafobia com síndrome do pânico, né? Agorafobia, a definição é o medo de lugares e situações que possam causar pânico. Então, ele sabe que sempre que chega em determinado lugar, aquele lugar lembra alguma experiência ruim que ele teve e ele tem pânico. Então, mesmo sem estar no lugar, só em pensar no lugar, ele já tem o pânico. Então, isso é a agorafobia, tá certo, gente? Então, finalizamos essa parte aqui das notificações. Vamos entrar aqui nesse item aqui chamado de mensagens, né? Então, a gente vai ter 4 partes que são bem importantes da aula, né? Os objetivos terapêuticos, as opções terapêuticas, como é que é o algoritmo e quais são os fármacos utilizados para tratamento da ansiedade, tá bom? Vamos clicar aqui nos objetivos. Os objetivos, nós temos objetivos terapêuticos a curto prazo e objetivos terapêuticos a longo prazo. A curto prazo, o que é que a gente pretende? Diminuir a severidade e a duração dos sintomas. Então, imaginemos que o paciente ele tem uma ansiedade tão forte que ele não consegue sair de casa. Que ele tem ansiedade que dura 15, 20 dias. E isso ele não consegue trabalhar, ele não consegue estudar, ele não consegue sair de casa. Então, um dos objetivos, quando a gente trata o paciente, é fazer com que essa ansiedade, mesmo que ela exista ainda, mas que ela seja menor, que o paciente consiga pelo menos sair de casa em algumas situações. É fazer com que aquela ansiedade que durava 3 semanas, ela comece a durar 1 semana e o paciente melhore e consiga sair de casa. Então, a curto prazo, é isso que a gente pretende. E retorno às atividades diárias. Se ele estuda, se ele trabalha, se ele vai na casa dos pais, se ele se relaciona com amigos, que ele volta a ter essas atividades também. A longo prazo, é que não tenha mais crise, né? Que controle mesmo o sistema nervoso límbico dele, né? O sistema límbico do paciente, que o paciente também volte à sua rotina adequada e que tenha uma melhor qualidade de vida. Afinal de contas, ter ansiedade vai diminuir muito a qualidade de vida do paciente. Ele vai perder relacionamento, ele vai perder oportunidades, ele vai perder toda uma questão social envolvida com a vida do paciente, tá certo? Então, quais são as opções terapêuticas? O que dá para usar? A gente está falando de algoritmo ainda, está pensando nas possibilidades. O que é que dá para usar? Então, dá para usar antidepressivos,
Antidepressivo é uma possibilidade, a gente já viu, inclusive, no caso clínico, esse citalopram é um antidepressivo, só que o antidepressivo é utilizado em algumas condições. Na ansiedade generalizada, dá para usar antidepressivo, na fobia, também na ansiedade social e no estresse pós-traumático. Então, vejam que os antidepressivos conseguem ser indicados para vários tipos de ansiedade diferentes. Os benzodiazepínicos ainda são utilizados como ansiolíticos. Apesar de não serem tão seguros, eles são utilizados para ansiedade aguda. O paciente está em crise de ansiedade, o paciente precisa de um tratamento curto, um tratamento abrupto. Normalmente é o benzodiazepínico quem vai fazer o controle da ansiedade do paciente. A buspirona é utilizada para ansiedade generalizada, anticonvulsivantes também. Então vejam que os anticonvulsivantes eles agem no circuito GABAérgico, principalmente no circuito motor. Ele tem que controlar a atividade motora. Só que por ele agir no circuito GABAérgico, eles também podem ser utilizados para tratar a ansiedade, principalmente a ansiedade generalizada. Os antipsicóticos, ansiedade generalizada e também o estresse pós-traumático. E do ponto de vista sintomatológico, são utilizados os antagonistas beta-adrenérgicos. Um propranolol, por exemplo. Então, às vezes, o paciente utiliza um antagonista beta-adrenérgico para controlar os tremores, para reduzir as palpitações, para reduzir a taquicardia. Então, esses sintomas que são sintomas orgânicos que a gente viu no nosso paciente, às vezes o ansiolítico vai levar muito tempo para reduzir e os antagonistas beta-adrenérgicos eles agem de forma muito mais imediata. Então, eles podem ser utilizados nessa situação. Como é que vai ser utilizado? Né? Como é que é o algoritmo? Então, o paciente tem ansiedade moderada ou severa. O tratamento se inicia com inibidor seletivo da recaptação de serotonina ou inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Por quê? A gente não viu que no sistema límbico a gente tem vários núcleos, núcleo noradrenérgico, tem o núcleo serotoninérgico, tem o núcleo GABAérgico. O tratamento hoje mais atual para a ansiedade, ele age principalmente nos circuitos serotoninérgicos e nos circuitos noradrenérgicos. De que forma? Aumentando os níveis desse neurotransmissor. Ah, professor, mas você não falou que na ansiedade a gente tem aumento da atividade cerebral? Como é que eu vou aumentar ainda mais o neurotransmissor? Aumentar o neurotransmissor significa que você vai apenas disponibilizar a chave para ligar o próximo neurônio. Só que o próximo neurônio pode ter uma fechadura inibitória, pode ter um receptor inibitório. Então, quando você aumenta o receptor, quando você aumenta o neurotransmissor, você pode estar aumentando o neurotransmissor em vias neuronais que são inibitores, que na verdade vão reduzir a atividade neuronal em vez de aumentar. Então, é isso que os antidepressivos vão fazer aqui. Então, inicia-se com inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ou inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, ou seja, um dual, associado à psicoterapia. Então, esse tratamento se inicia e faz a pergunta. O paciente responde, só que vejam só, essa pergunta só consegue ser respondida depois de 2 a 4 semanas. Não dá para você dizer que com 7 dias o paciente vai ter uma boa resposta, eu vou saber se o paciente saiu ou não da crise ansiosa. Então, tem que esperar de 2 a 4 semanas. 2 a 4 semanas se responde sim, ele respondeu. Reduziu a ansiedade, reduziu todos os sintomas característicos daquele tipo de ansiedade do paciente. Então, esse tratamento ele vai continuar por 6 meses a 1 ano. Em 1 ano, ele interrompe o tratamento, faz-se uma nova reavaliação. Se o paciente não tiver mais sintomas nenhum, ele pode fazer apenas a psicoterapia ou fazer uma terapia não farmacológica apenas para manutenção, certo? Mas o tratamento farmacológico vai durar aí no máximo 1 ano. Se o paciente responder parcialmente, o que é que significa responder parcialmente? Significa que alguns sintomas não reduziram. Significa que alguns sintomas permanecem. Então, se o paciente respondeu parcialmente, aí pode-se fazer o quê? Uma substituição do antidepressivo por outro diferente.
seja inibidor seletivo da recaptação de serotonina, seja inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, tá certo? E essa substituição, ela vai acontecer, e aí obviamente que o responde parcialmente tem também esperado de 2 a 4 semanas, faz a substituição. Se o paciente aí espera mais um outro intervalo de 2 a 4 semanas, se o paciente continuar sem responder ou responder parcialmente, aí adiciona aqui a pregabalina. Pregabalina é um anticonvulsivante, isso adiciona a pregabalina se o paciente não responder, tá certo? Eu já estou aqui nessa outra fase aqui, ó. Se o paciente não responder, troca por um inibidor, um outro antidepressivo diferente. Se ele continuar não respondendo, depois de 2 a 4 semanas, adiciona ao antidepressivo ou substitui por pregabalina. Pode-se fazer as duas coisas, tá certo? E aí se faz novamente a pergunta depois de 2 a 4 semanas. Ele respondeu sim. Então, se depois dessas substituições ou inclusões ele responder, continua o tratamento por 6 meses a 1 ano. Tudo bem, gente? Tranquilo? Williams está perguntando... pânico, isso. Né? Eu acho que vocês estão respondendo aquela pergunta que eu fiz, né? Então, vejam só, gente. A gente vai entrar agora no parcial apenas. O paciente respondeu, mas respondeu parcialmente. O que é que eu falei para vocês? A primeira alternativa era o quê? Era a substituição. Só que a gente tem uma possibilidade aqui também de incluir um fármaco que vai ser potencializador. O que é que o potencializador? Ele vai ajudar o antidepressivo a reduzir os sintomas da ansiedade. Tá certo? Quais são os potencializadores? A gente tem a buspirona, o benzodiazepínico de longa ação, tá certo? Os de curta ação, eles não são bons para ansiedade. A gente vai ver na aula de segunda-feira que eles são bons para tratar a insônia, mas para tratar a ansiedade não. Tá certo? Então, os benzodiazepínicos de longa ação e também a pregabalina. Qualquer um dos três vai ser adicionado ao antidepressivo aqui que foi colocado inicialmente, tá certo? E aí se pergunta, ele responde com essa potencialização? Sim, responde. Continua o tratamento por 6 meses a 1 ano. Se ele não responder, esses fármacos que são potencializadores, eles vão ser substituídos ou por um antidepressivo tricíclico, ou pela quetiapina, ou pelo inibidor da MAO. Aguarda pelo menos 8 semanas, vejam que o tempo agora é maior, né? Aguarda 8 semanas. Se ele responder, o tratamento com antidepressivo, mais esses novos fármacos que foram incluídos, eles permanecem por 6 meses a 1 ano. Mas se ele não responder, aí segue-se para potencialização, ou seja, vai utilizar o antidepressivo inicial, o tricíclico, a quetiapina ou imal, mais um fármaco que vai ser potencializador, buspirona, benzodiazepínico de longa ou pregabalina. Então vejam que é um tratamento bem complexo caso o paciente ele não responda ao tratamento. Tá certo, gente? E quais são esses fármacos, né? Vamos olhar aqui quais são os fármacos que são usados para tratar a ansiedade. Então, os primeiros ansiolíticos, vou marcar aqui para vocês, eles eram benzodiazepínicos. Vejam que os mais antigos, né? O clordiazepam, isso aqui começou na década de 60, o diazepam começou antes, o oxazepam também é bem mais antigo, os mais recentes é o alprazolam e o lorazepam, mas aqui na década de meados de 70 e o alprazolam aqui no início da década de 80. Então vejam que são os primeiros fármacos utilizados para ansiedade, eles são benzodiazepínicos, tá certo? A gente vai falar sobre eles. Mas hoje se utiliza muito mais, hoje os fármacos mais utilizados para ansiedade são os antidepressivos, que foram usados na prática clínica depois. Vejam que o mais antigo é a fluoxetina, foi utilizado ali em meados dos anos 80, quando já se utilizava bastante benzodiazepínicos, mas hoje se utiliza talvez meio a meio ali, a gente vai ter um gráfico mostrando as prescrições, mas se utiliza ali quase que meio a meio os antidepressivos e também os ansiolíticos, mas também os antidepressivos e também os benzodiazepínicos. E a gente tem aqui outros que são mais recentes, como por exemplo esse citalopram,
do paciente do caso clínico, começou a ser utilizado como ansiolítico ali em meados dos anos 2000, ou seja, bem recente, mas é um dos mais utilizados hoje em dia, tá certo, gente? Perguntas, pessoal? Beleza. Vamos ver aqui como é que tá o chat. Nenhuma pergunta, tudo tranquilo, né? Tudo certo, beleza. Vamos lá, gente. Vamos entrar aqui no itens salvos. Então, itens salvos, o que é que a gente vai ver? Vamos ver categoria por categoria de fármaco, qual é a indicação principal para ele. Então, a gente vai ver várias tabelas. Essas tabelas, evidentemente, vocês não precisam decorar as tabelas, mas apenas para você visualizar que o arsenal terapêutico que a gente tem, todos aqueles fármacos que a gente viu anteriormente, eles são utilizados com certo critério, com certo rigor. Então, por exemplo, quando a gente olha essa bolinha verde, é que existem evidências robustas de ensaios clínicos randomizados sobre a eficácia do fármaco com adequado risco-benefício associado ao tratamento. Ou seja, a bolinha está verde, significa que é a melhor condição possível. Existem muitas evidências e o risco-benefício é muito favorável. Tá certo? Quando a gente olha, por exemplo, aqui a gente tem todos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Nesse caso, todos eles podem ser utilizados para transtorno do pânico. Se o paciente, no nosso caso clínico, está usando escitalopram, olha, o escitalopram é um antidepressivo que ele é indicado, de fato, para o tratamento do pânico. Mas quando a gente fala de transtorno de ansiedade generalizado, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o escitalopram também é indicado. Mas a fluoxetina, que era indicado para o transtorno do pânico, não. Mas a fluvoxamina também não. Então vejam que existe uma redução nas possibilidades. Fobia social, a gente tem esse marronzinho aqui. Esse marronzinho significa o quê? Evidências robustas com moderado risco-benefício associado ao tratamento. Existe, de fato, evidências de que funciona, que tem bons resultados. Mas quando você vai olhar o custo-benefício, o risco-benefício, ele não é muito favorável. Existem algumas reações adversas, existem alguns problemas que o fármaco vai trazer para o paciente que está utilizando, tá certo? Então, no caso aqui do citalopram, ele é indicado para fobia social, mas o risco-benefício dele não é tão favorável assim. Em fobia social, os demais inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles são indicados. Transtorno obsessivo compulsivo, né? O TOC. A gente tem que o citalopram não é indicado, os demais são, a gente tem uma outra bolinha aqui vermelha. Essa bolinha vermelha indica o quê? Limitadas evidências de ensaios clínicos randomizados sobre a eficácia do fármaco. Então existe limitação nas evidências. Existe evidência, mas existem estudos que são controversos, que não trazem resultados muito robustos, certo? Então isso acontece com a fluoxetina, por exemplo, certo? Nós temos também aqui transtorno de estresse pós-traumático, esses três são os mais indicados, e fobia específica a gente tem apenas a fluvoxamina, que é indicado aqui para o tratamento dessa fobia específica. Quando a gente clica aqui nos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, a gente tem venlafaxina e duloxetina, que são os antidepressivos mais usados para o tratamento da ansiedade. A venlafaxina é indicado para o transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social e transtorno de estresse pós-traumático. Mas a duloxetina, veja que é muito mais limitada, apenas para transtorno de ansiedade generalizada. Temos os tricíclicos também, os principais é amitriptilina, clomipramina e imipramina. Vejam que o uso deles é bem restrito. A gente viu no algoritmo. O algoritmo, o uso dos antidepressivos tricíclicos é apenas se o paciente não responder aos antidepressivos, aos fármacos potencializadores, e só como uma reserva terapêutica utilizado os tricíclicos. Então, eles não são a primeira escolha para o tratamento da ansiedade, principalmente por essa razão. Ó. Veja que a bolinha aqui é a marrom. Né? A bolinha marrom indica o quê? Que existem evidências fortes, mas que o risco-benefício dele não é tão favorável. Então, está associado muito a reações adversas. Tá bom, gente? Vamos aqui no Zimal. No Zimal nós temos a feneuzina, é o único. Veja que a feneuzina também não tem nenhum que é a primeira escolha. O Zimal também entra naquela categoria dos tricíclicos.
que eles são utilizados para tratamento da ansiedade, mas eles não são a primeira escolha, eles são utilizados ali como uma reserva terapêutica e principalmente utilizados para fobia social. Os outros, a bolinha preta, resultados inconsistentes sobre a eficácia do fármaco. Então, não existe, existem trabalhos, existem estudos, mas são completamente inconsistentes. Os melatoninérgicos, a gente tem agomelatina, transtorno de ansiedade generalizada, e os anticonvulsivantes, a pregabalina é o principal deles, também é utilizado principalmente para o transtorno de ansiedade generalizada, tá bom? Os benzodiazepínicos, quais são os que são utilizados? Alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, são os principais benzodiazepínicos utilizados. Mesma situação dos tricíclicos, mesma situação do Zimal. São indicados principalmente para transtorno do pânico, mas não é a primeira escolha, tá certo? Temos também aqui os antipsicóticos, a quetiapina, utilizado para transtorno de ansiedade generalizada, e a risperidona, utilizada aqui para transtorno de estresse pós-traumático. Tá certo, gente? Como é que é a prescrição, né? A gente olhou essa salada de fármacos, é utilizado para isso, é utilizado para aquilo, é bom para isso, é bom para aquilo, e a gente viu que os benzodiazepínicos são úteis para o transtorno do pânico, por exemplo, alguns são úteis para o transtorno de ansiedade generalizada, mas não é a primeira escolha, tá certo? Mas quando a gente olha para a prescrição, a gente observa o seguinte, que o clonazepam é um benzodiazepínico que, apesar dele não ser a primeira escolha para tratamento da ansiedade, as prescrições têm principalmente 80% das prescrições tem clonazepam como o tratamento da ansiedade. Enquanto que o escitalopram figura ali em torno de 70% das prescrições. Então vejam que mesmo o tratamento da ansiedade tendo hoje com os antidepressivos o tratamento mais moderno, mas as prescrições elas ainda carregam, elas ainda trazem muito o benzodiazepínico como tratamento, principalmente o clonazepam. É claro que o clonazepam é um benzodiazepínico de longa ação, é o mais adequado, mas ele traz consigo várias reações adversas, principalmente a tolerância, principalmente o paciente começa a ter dependência física, dependência química também, então por isso que eles não são utilizados com tanta frequência, pelo menos não deveriam ser utilizados com tanta frequência, tá bom? Vamos ver aqui as listas. E a gente vai falar agora basicamente dos benzodiazepínicos, né? A gente já falou na aula passada dos antidepressivos, por isso que a gente não vai mais abordar os antidepressivos aqui. Vamos falar principalmente dos benzodiazepínicos e as listas são essas 5 aqui, né? Fala do mecanismo de ação e como é que o benzodiazepínico ele age. Então o benzodiazepínico ele age no receptor GABAérgico. Então nós temos aqui um receptor GABAérgico. O que é que o receptor GABAérgico faz? Ele se liga ao GABA e ele é um canal de cloreto. Então, sempre que o GABA se liga, ele promove a abertura do canal de cloreto, entra o cloreto e o cloreto torna aquela célula mais negativa. Então, mais hiperpolarizada, mais difícil de se despolarizar. Tá certo? É isso que ela faz. Quando a gente olha para um receptor, e aqui nós temos o GABA, esse símbolo roxo, quando o GABA está ligado, entrou cloreto. Entra mais cloreto do que quando o GABA não está ligado, né? Então, o GABA promove a abertura dos canais de cloreto. Quando o benzodiazepínico, que é o verde, está ligado sozinho, veja que o benzodiazepínico sozinho, ele não promove uma maior abertura dos canais de cloreto. Mas ele promove o quê? A maior afinidade do GABA pelo seu receptor. Veja que há uma abertura maior do canal de cloreto quando o benzodiazepínico está ligado. Então, esse é o papel dele. Se liga no receptor do GABA, faz com que o GABA se ligue com maior avidez, com maior tempo de duração, com maior afinidade, e o GABA vai promover a abertura dos canais de cloreto e vai entrar mais cloreto. Ou seja, aquela célula, aquele neurônio, ele vai permanecer hiperpolarizado por muito mais tempo, tá certo? Só que os receptores GABAérgicos não existem só de um tipo. Então, os receptores GABAérgicos ele é formado por uma proteína pentamérica, né? 5 proteínas diferentes. Esse canal de cloreto é formado por uma proteína pentamérica, sendo 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta
e uma quinta subunidade que pode variar. Pode ser gama, pode ser delta, pode ser epsilon, mi, zeta, pode ser diversos tipos diferentes, mas sempre vai ter 2 alfa e 2 beta, tá certo? E a gente está mostrando aqui que as beta, melhor dizendo, é o local de ligação do GABA e que as alfa é o local de ligação do benzodiazepínico, tá certo? Então, os receptores GABAérgicos, eles têm essa configuração. Só que alfa não só tem um tipo de alfa, existe do alfa 1 até o alfa 6. O beta existe do beta 1 até o beta 3. Isso vai fazer diferença? Sim, vai fazer diferença. Vejam só, gente. Essa configuração aqui, ó, alfa 1, ou seja, as duas subunidades é alfa 1, e alfa 1 é justamente a subunidade na qual a existência desse receptor é na formação reticular. Então, esse tipo de receptor que tem a configuração alfa 1, ele está localizado na formação reticular. E qual é o papel dele? Lembra que eu falei para vocês que existem neurônios GABAérgicos em diversas regiões. Quando o neurônio GABAérgico está na formação reticular, o papel dele é o quê? Promover o sono. Então, quando o benzodiazepínico ele tem uma maior afinidade pelo receptor GABAérgico, que tem essa configuração alfa 1, esse benzodiazepínico ele vai causar mais sono. Então, a principal função dele é causar sono. Mas nós temos um outro tipo de receptor GABAérgico, que é o alfa 2, alfa 3. Essa configuração de receptor GABAérgico é encontrada principalmente no sistema límbico. E no sistema límbico, a gente viu que tem relação com o quê? Com as emoções, tem relação com a ansiedade. Então, quando o benzodiazepínico ele tem afinidade por essa configuração, alfa 2, alfa 3, o benzodiazepínico vai ter uma ação principalmente ansiolítica. Então, a gente começa a entender que quando a gente administra um benzodiazepínico, que ele tem uma afinidade maior por alfa 1, ele vai causar mais sono, ou seja, ele vai ser um hipnótico. Quando a gente administra ao paciente um benzodiazepínico que tem maior afinidade por alfa 2, alfa 3, ele vai diminuir a ansiedade, ou seja, ele vai ser mais um ansiolítico. Então, a gente já tem condições de separar a ação farmacológica dos benzodiazepínicos, mesmo eles tendo afinidade por receptores GABAérgicos. E quando ele tem essa configuração alfa 4, alfa 6, esses receptores GABAérgicos, eles são insensíveis aos benzodiazepínicos. E são sensíveis a quem? Ao álcool, são sensíveis a anestésicos gerais, mas ao benzodiazepínico não. Tá certo? Então, as regiões cerebrais que têm receptores nessa configuração, alfa 4, alfa 6, não vão ter nenhuma ação, não vão produzir nenhuma ação relacionada ao benzodiazepínico. Tá certo, gente? Voltar aqui para a lista, mecanismo de ação, vamos falar sobre as diferenças, tá certo? E os benzodiazepínicos, eles são diferentes em que sentido? Uma das diferenças está aqui, ó, no tempo de absorção. Alguns benzodiazepínicos têm uma absorção lenta, né? Oxazepam e temazepam. E o que é que isso vai impactar no tratamento do paciente? Se ele tem uma absorção lenta, o início de ação do benzodiazepínico vai ser mais demorado também. Então, oxazepam e temazepam vão levar mais tempo para iniciação. Mas triazolam e lorazepam vai ter uma ação intermediária, vai ter uma absorção intermediária. Então, o início de ação deles também vai ser intermediário, tá certo? Os que vão ter uma absorção rápida, clonazepam, clordiazepóxilo e alprazolam, se eles vão ter uma absorção rápida, eles vão ter também um início de ação bastante rápida. E muito rápida, diazepam, clorazepato e flurazepam. Se eles vão ser absorvidos rapidamente, também vão produzir um efeito mais rapidamente, tá bom? Uma das diferenças entre eles é o tempo de absorção. Além do tempo de absorção, também vão ser diferentes com relação ao tempo de ação. Uma coisa é o fármaco ser absorvido rapidamente e iniciar o efeito rapidamente. Outra coisa é a duração do efeito. Então, nós temos os benzodiazepínicos de curta ação, ou seja, rapidamente vão ser metabolizados, rapidamente vão ser eliminados. É o caso do triazolam e do midazolam, que são utilizados principalmente como hipnóticos. Não dá para utilizar como ansiolítico os de curta ação, nem os de média ação. Os de média ação duram de 5 horas até 24 horas,
são bromazepam, alprazolam, lorazepam e oxazepam. Os que são utilizados como ansiolíticos são os de longa ação. Tem que durar mais do que 24 horas. E os de longa ação não dá para utilizar como hipnóticos. Por quê? Porque senão o paciente vai utilizar para dormir, no dia seguinte ele vai continuar com sono porque ele é de longa ação, tá certo? Então tem o clordiazepóxido, clonazepam, diazepam, flurazepam e clorazepam. E eles têm um tempo de ação mais longo, por quê? Porque quando eles forem metabolizados, a gente vai falar no próximo item, quando eles forem metabolizados, eles vão produzir metabólitos que são ativos também. Então, a somatória do tempo de meia-vida de cada metabólito vai dar o tempo de ação do benzodiazepínico como um todo. Entrando aqui na biotransformação, a gente pode ver exatamente isso que eu falei. Ó. Os de longa ação, por exemplo, o diazepam é um benzodiazepínico de longa ação. Ele vai ser convertido em nordiazepam ou em temazepam, e tem essas duas vias. Os dois são metabólitos ativos. O nordiazepam e o temazepam vão produzir o mesmo composto, que é o oxazepam. Então vejam que aqui nós temos diazepam, que é ativo, nordiazepam, que é ativo, temazepam, que é ativo, e o oxazepam, que também é ativo. Então, quando a gente soma todos os tempos de meia-vida desses metabólitos, todos eles somados vão dar um tempo de meia-vida bastante longo, por isso que esses benzodiazepínicos têm longa ação. Os de média ação produzem menos metabólitos e de curta ação, eles são praticamente conjugados. Eles não vão produzir metabólitos nenhum, e é exatamente isso que a gente vai tratar aqui na farmacocinética. Então, vejam só, gente. Aqui a gente tem os fármacos que são de curta ação, né, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, o alprazolam, lorazepam e oxazepam. Eles vão ser principalmente conjugados e eles não vão produzir metabólito ativo. Já os que são de longa ação, 30 minutos, 40 minutos, 80 minutos, eles vão sofrer reações de óxido-redução e vão produzir metabólitos ativos. Então, na somatória, a gente vai ter fármacos com tempo de ação mais longo, tá certo, gente? Voltando aqui para as listas, reações adversas. E as reações adversas a gente pode considerar reações a curto prazo e a longo prazo. Quais são as reações a curto prazo? A gente tem fadiga, reações adversas dos benzodiazepínicos. A gente tem fadiga, sonolência, o paciente a curto prazo, rapidamente, uma das reações que ele mais experimenta é o quê? Sono. O paciente vai ter sono. Letargia, confusão mental. Ele vai reduzir a atividade cerebral. Só que quantificar essa redução é muito difícil, né? Então, titular essa redução é muito difícil. Então, o paciente vai reduzir a atividade cerebral e vai ter, principalmente, confusão mental e letargia. Também comprometimento da coordenação motora, vertigem, alteração de memória e também o discurso arrastado. Essas são reações que o paciente experimenta a curtíssimo prazo, muito rapidamente. A longo prazo, ou seja, o paciente utilizou por muitos anos seguidos o benzodiazepínico, que é que vai experimentar padrão alterado do sono, ele vai trocar noite pelo dia, excessiva sedação, ele vai sentir sonolento o tempo todo, deficiência cognitiva, então o paciente começa a ter dificuldade de raciocínio, começa a ter dificuldade de concentração, começa a ter dificuldade de linguagem, risco aumentado de acidentes e dependência. Então, a longo prazo, é isso que a gente espera que o benzodiazepínico traga como reações adversas. Uso agudo versus uso crônico. Então, que diferença nós temos aqui? Então, nós temos aqui o receptor GABAérgico, com um não usuário de benzodiazepínico. Ele tem o GABA se ligando a ele e o GABA promovendo a entrada de cloreto, como a gente viu. Isso aqui é de um não usuário. Agora, a gente tem uma situação aqui, ó, que o receptor GABA, sob a ação do benzodiazepínico, uso agudo. Então, o paciente começou a usar o benzodiazepínico, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de cloreto que vai entrar. A gente não acabou de ver que o benzodiazepínico vai aumentar a seletividade, vai aumentar o tempo de ligação do GABA pelo seu receptor. Então, isso vai aumentar a quantidade de cloreto, vai aumentar também a hiperpolarização. Agora, uma outra situação é quando o receptor GABA estava sob a ação de um benzodiazepínico com uso crônico.
Quando a gente olha para o uso agudo e olha para o uso crônico, a gente observa que a quantidade de cloreto que entra é menor. E é menor por quê? Porque a longo prazo o paciente vai ter tolerância. A gente vai ver na aula de segunda-feira quando tratarmos do benzodiazepínico como hipnótico. O paciente vai ter tolerância. E com a tolerância, a redução dos efeitos farmacológicos. Então, com o uso agudo entrou muito cloreto, o paciente se sente muito bem. Com o uso crônico, ele começa a perceber que há uma redução dos efeitos farmacológicos. E com a retirada? Com a retirada, nós temos a entrada muito reduzida do benzodiazepínico e aí o paciente experimenta da síndrome da abstinência. A gente vai falar nessa aula exatamente como proceder se o paciente está fazendo uso de um benzodiazepínico para ele não ter crise de abstinência. Bom, porque se ele está fazendo uso crônico, retirou, não vai mais entrar cloreto e aí o paciente vai experimentar da crise de abstinência. E aí como é que faz o desmame? Exatamente essa parte aqui, ó. Aqui a gente pode observar o seguinte, um gráfico. Nesse gráfico nós temos a retirada de benzodiazepínico de curta ação. Quando o benzodiazepínico de curta ação é retirado, vai se observar síndrome de abstinência. Quanto tempo depois vai se observar síndrome de abstinência? Entre 1 a 2 dias depois que parou de usar. Então o paciente está usando um benzodiazepínico de curta ação, interrompeu o uso, com quanto tempo se espera que ele comece a ter os sintomas da crise de abstinência? Com 1 a 2 dias. Quanto tempo vai durar? 2 a 4 semanas, aproximadamente. Então veja que quando o benzodiazepínico é de curta ação, a síndrome de abstinência acontece mais antecipadamente, porque ela é de curta ação. Então, se rapidamente a ação dele para, rapidamente a síndrome de abstinência se inicia. Mas essa síndrome de abstinência ela dura menos. Também dura menos, dura de 2 a 4 semanas aproximadamente. Mas ela é mais intensa. Veja que o pico aqui é mais alto. Ela é mais intensa. Quando o benzodiazepínico é de longa ação, o que acontece? De longa ação ela demora mais para acontecer, ó, de 1 a 7 dias, porque é o tempo em que o benzodiazepínico está agindo, ela é de longa ação. Mas observem que a intensidade dos sintomas é menor, mas ele é mais duradouro. Dura de 2 a 8 semanas aproximadamente. Tá? E para o paciente vai sentir o quê? Depois que ele retira o benzodiazepínico? Ele vai sentir insônia, ansiedade, mialgia, tremor, hipersensibilidade à luz ou ao barulho, alteração de movimento ou da visão. Então, esses são os sintomas principais que o paciente vai experimentar ao retirar o benzodiazepínico, tá certo? É os sintomas da abstinência. E o que é que se deve fazer? Se o paciente está utilizando uma dose baixa de benzodiazepínico, e o que é uma dose baixa? É o equivalente a menos de 10 miligramas de diazepam por dia. Professor, tem que ser diazepam? Não, não tem que ser diazepam, mas tem que ser o equivalente. Então, nas tabelas de equivalência, tem que saber o que é que equivale a menos de 10 miligramas de diazepam por dia. Se o paciente estiver utilizando o benzodiazepínico nessa dose, vai reduzir em 50% da dose a cada semana. Então, toda semana reduz 50% da dose. Mas se o paciente estiver utilizando uma dose alta, equivalente a mais de 10 miligramas de diazepam por dia, a redução é de 10 a 25% da dose a cada 2 semanas. Então, ele vai reduzindo para que não tenha os sintomas da síndrome de abstinência. Só que ele vai levar um tempo para reduzir. E nesse tempo, ele vai fazer o quê? Pode-se utilizar alguns adjuvantes. Pode-se utilizar a buspirona, para que ele não tenha sintomas tão agudos. Pode-se utilizar a imipramina e pode-se utilizar também o ácido valproico. Tá? São os principais adjuvantes para o tratamento aqui da síndrome de abstinência. Tá bom, gente? E aqui, pessoal, só para a gente finalizar nossa aula, né? Aqui é meio que um resumo, né, de tudo que a gente viu. O caso, a doença e o tratamento. Então, a aula foi dividida nessas 3 partes. O caso, né? O que é que a gente viu do caso principalmente? O paciente apresentava como sintomas inquieta, medo de perder o controle e medo de morrer também.
Então isso a gente viu, né, pela classificação da ansiedade, que se caracteriza mais como a síndrome do pânico, tá certo? Na doença, o que é que a gente viu? Que a ansiedade, ela se caracteriza pelo aumento das vias excitatórias, principalmente, ou seja, existe um aumento da atividade neuronal e diminuição das vias inibitórias. Os principais sintomas são 2 nucleares, ansiedade e preocupação, e nós temos sintomas específicos para cada tipo de ansiedade. Então, se você tem transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem sintomas específicos, transtorno do pânico, a gente tem sintomas específicos também. E nós vimos também que os sintomas eles estão relacionados aos neurônios GABAérgicos no sistema límbico, né? O principal sistema envolvido é o sistema límbico. E com relação ao tratamento, a gente viu que os antidepressivos eles são tratamento de escolha, né? Atualmente, os mais modernos tratamentos para ansiedade, eles são antidepressivos, que os benzodiazepínicos são utilizados principalmente para ansiedade aguda, que também pode ser utilizado anticonvulsivantes, como a segunda escolha, quando os antidepressivos eles não funcionam para aquela determinada crise de ansiedade, e é utilizado principalmente para ansiedade generalizada, pode ser utilizado antipsicóticos, no caso do estresse pós-traumático, e os antagonistas beta-adrenérgicos, no caso, né, para reduzir principalmente os sintomas físicos, né? Então, eles não reduzem a ansiedade, mas ele reduz palpitação, ele reduz os tremores, ele reduz principalmente os sintomas orgânicos da ansiedade. Ok, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no mais. Tem a nossa bibliografia, né? O que é que foi utilizado para essa aula? Psicofarmacologia distal, tá certo? Bases neurocientíficas e aplicações práticas. Manual de farmacologia terapêutica do Goodman e Gilman e princípios de farmacologia do Golan, né? Os dois são a referência básica. E farmacologia clínica e terapêutica do Danny Fuchs, né? Foram os 4 principais referências básicas utilizadas. Tá bom, gente? Perguntas? E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Você pode me seguir e lá nós podemos trocar uma ideia. Até a próxima aula.